Olá, meus queridos, mais uma aula de vivência cristã, hoje capítulo 4. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, pedimos a direção do Espírito Santo, que o Senhor esteja conosco, nos abençoando nesta aula, nos ajudando a guardar, Senhor, em nossa mente, em nosso coração, os princípios que estudamos da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. O assunto do capítulo 4 é a santificação. Santificação é separação, é um povo separado, um povo escolhido por Deus para estar separado do pecado. Todos que quiserem, evidentemente, podem fazer parte deste povo que procura a santificação, procura uma mudança de vida, procura estar separado do pecado. Então, muitas vezes a gente ouve dizer assim, mas pastor, todos são pecadores. Como é que nós vamos estar separados do pecado? É verdade. Eu conheço só 3 pessoas que não pecam. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não conheço mais ninguém. Agora, existe uma diferença, irmãos, entre pecado voluntário, pecado premeditado, planejado, intencional. Existem diferença entre você não ser perfeito e ter erros, ter falhas, mas manter um bom testemunho. Então, a palavra de Deus nos fala sobre algumas situações, lá em 1 Coríntios 6,10, Apocalipse 21,8, Apocalipse 22,15 e outros textos bíblicos, que nos fala que se nós estivermos dentro daquelas condições, não tivermos uma mudança de vida, como no caso da prostituição, da idolatria, da bebedice e de outras coisas mais, a lista é grande. Se nós estivermos nestes pecados, nesta situação, e não mudarmos, e não nos arrependermos, nós não seremos salvos. Nós não seremos salvos. Então, é bem claro a palavra de Deus nesses textos. É bem claro. Eu vou ler um para vocês aqui, Apocalipse 22,15. Tomando, por exemplo, o que Deus nos fala. E Apocalipse é época da graça, né? Época da graça. Então, mesmo na época da graça, nós vamos ver isso daqui a pouco, nós temos que ter uma vida correta, um bom testemunho, um bom caráter diante do Senhor. Então veja, Apocalipse 22,15 diz, ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. 21,8 diz, mas quanto aos tímidos, aqueles que têm vergonha de Cristo, aqueles que não têm coragem de assumir uma nova vida em Cristo Jesus, aos incrédulos, aos abomináveis, homicidas, fornicadores, aos feiticeiros, idólatras, mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, são textos que nos falam que nós temos que ter mudança de vida, mudança de comportamento. Então, santificação é a escolha voluntária em viver separado do pecado. O que a santificação não é? Ela não é uma responsabilidade de Deus. Não é Deus que vai se santificar. Não é Deus que vai se separar do pecado. Deus não tem pecado. É uma responsabilidade nossa. É nós que temos que tomar a decisão de abandonar os pecados. É nós que temos que tomar uma decisão de mudança de vida, gente. É nós que temos que procurar
fazer a vontade de Deus. Santificação não é Deus retirar o pecado de nossas vidas. Algumas pessoas pensam que pecado é uma substância que Deus tem que retirar de nós. De acordo com 1 João 3,4, o pecado é a transgressão da lei, é uma escolha voluntária, é um ato errado. Então, quem tem que abandonar o pecado é nós. É nós que temos que tomar a decisão de não roubar, de não adulterar. É nós quem temos que tomar a decisão de não mentir. Não é Deus, é nós. Deixar o pecado aos poucos. O pecado não pode ser atenuado em nossa vida. Ele precisa ser eliminado dela. Então nós precisamos clamar a Deus para que o pecado saia de uma vez. Tem aqueles que às vezes dizem, mas a carne é fraca. Sim, a carne é fraca. Realmente a carne é fraca. Mas você anda só na carne? Cadê o Espírito? Cadê Deus na sua vida? Cadê o Espírito Santo na sua vida? Será que o Espírito de Deus não tem força para nos libertar, nos ajudar a abandonar o pecado? Então, muitas vezes o que falta é um pouco de boa vontade, né? Então a pessoa ela vai levando, vai enrolando, hoje não, amanhã não, hoje um pouquinho menos, amanhã já vou abandonar, mas não abandona, e assim vai levando a vida desse jeito. Então, santificação é uma decisão que nós temos que abandonar. Se a Bíblia fala, não posso roubar, acabou. Acabou. Não é deixando de roubar aos poucos, é não roubar, não é meu, não me pertence, Deus não aceita isso. Então, nós precisamos tomar essas decisões. Não é só uma vida de aparência, uma mudança de aparência, a morte aos poucos do velho homem. Veja o que Paulo diz em Romanos 6, a respeito de santificação. Vê alguns versículos ali, Romanos capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Paulo está falando ali o que muita gente fala. Mas nós estamos na época da graça. Oh, beleza, festa, maravilha. Não tem punição, não tem castigo, podemos fazer o que nós queremos. Não. Paulo está esclarecendo que não é bem assim. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estávamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Veja, se conhece algum crente que continua do mesmo jeito desde quando aceitou Jesus? Não mudou em nada? Se conhece? Eu conheço crente que até piorou, porque usa a Bíblia como uma forma de justificar os seus erros, né? Usa a religião para esconder as suas falhas. Mas Paulo está dizendo, andemos em novidade de vida. E Paulo tinha autoridade para falar isso. Quem era Paulo? O que aconteceu quando ele teve o encontro com Jesus na estrada para Damasco? O que ele fez depois? Como ele agia antes com respeito
aos cristãos e como ele passou a agir depois. Paulo tinha autoridade, houve mudança de vida. O encontro com Deus provoca mudança de vida. Se não está provocando mudança de vida, sei lá, tem um encontro com Deus, né? Sei lá. Sei lá. Porque o encontro com Deus, a primeira coisa que Deus faz nos ver é os nossos erros, é as nossas falhas. Não é verdade? Você olha para Cristo e vê o quanto você precisa da misericórdia dele. O quanto ele é bom. O quanto ele é maravilhoso. Mas é um pai que exige mudança dos seus filhos. Paulo continua dizendo, versículo 6, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Claro, Paulo está falando aqui do pecado voluntário. A Bíblia mostra muita diferença, principalmente no livro de Levítico, onde fala sobre pecado voluntário, pecado por consciência, pecado, às vezes, sem a pessoa saber que está pecando, mas nos mostra o pecado intencional. Então, diz assim no versículo 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, verso 14. Verso 15, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. E o versículo 23 fala que o pecado ele tem um salário, né? Ele tem um salário. O pecado tem um preço e é muito caro. Diz assim o apóstolo, porque o salário do pecado é a morte. Se a gente não se consertar, um dia chega a conta. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, santificação é uma vida nova em Cristo Jesus. Também não é fanatismo, não é fanatismo, aquela coisa exagerada, né? Então, santificação é você estar buscando a Deus, abandonando os pecados, mas sem fanatismo. Não é simplesmente você ficar isolado do mundo. Eu vou me santificar agora, não falo mais com ninguém, não vejo mais ninguém, não faço mais nada. Isso não é santificação, gente, isso é fanatismo. Tá? A santificação no Velho Testamento. A lei mosaica apresentava aspectos distintos desta santificação. A lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. Em Levítico 19:2 diz, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, sereis santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E a santificação é a prioridade de todo o cristão no reino de Deus, buscando a submissão à vontade de Deus. Tá? Então, a santificação é a separação do pecado. Na página 65, continua ali, olha que versículo interessante, pelo que se alguém está em Cristo, né? Pode estar na igreja, pode estar com os irmãos, mas aqui não está dizendo se alguém está em igreja, se alguém está com os irmãos. Somente estar na igreja é importante, é uma obediência, tá? Mas se alguém está em Cristo, uma vida nova em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, meus queridos, a palavra nos mostra, ali na apostila, página 67, a bênção e a maldição. Então é simples. Deus coloca para nós a bênção e a maldição. Está lá em Deuteronômio 28. E a gente escolhe. Ou queremos servir a Deus e ser abençoados, ou queremos ir para o pecado, desobedecer a Deus,
abandonar o Senhor e aí sofrer as consequências. Não é que Deus seja ruim, já falei isso em outras aulas. Deus não é ruim, irmão. Se Deus fosse ruim, eu não estava aqui. É. Se Deus fosse ruim, você não estava aí também não, né? Tá não. A prova que você está aí é porque Deus é maravilhoso, misericordioso, é lindo, é um Deus sensacional, fantástico. A prova que Deus é bom, que eu estou aqui. Então não é questão de Deus ser ruim, não. A questão é Deus dizer, olha, comigo, vocês têm vitória, vocês têm bênção, vocês têm progresso. Sem mim, não tem jeito. Sem mim não dá, vocês vão passar por situações terríveis. Então, para andar comigo, eu coloco para vocês a bênção. E espero que vocês escolham a bênção, e aí vocês terão o melhor desta terra. É simples assim. Não tem segredo nenhum. E ali nos orienta a andar sinceramente, praticar a justiça, falar a verdade, ter uma só palavra, não difamar com a sua língua. Aqui a nossa boquinha de volta, ó. Fecha a boca, fecha. Então, não difamar com a sua língua, não aceitar nenhuma condenação contra o seu próximo, honrar os que temem ao Senhor, não receber subornos contra o inocente. E aí encerramos, irmãos, essa questão de santificação, encerramos o capítulo 4. Vamos orar? Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Espírito Santo do Senhor esteja abençoando, nos ajudando, Senhor, porque sem o Senhor não tem como. Nós precisamos que o Senhor nos ensine e nos ajude a resistir ao mal, a resistir à tentação, porque não há santificação, Senhor, sem o temor de Deus. Então, que o Espírito Santo venha conservar o temor de Deus em nossos corações. Meu Deus, em nome de Jesus, pedimos o perdão dos nossos pecados, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos continuar a Te servir, em nome de Jesus. Tchau, pessoal. Deus abençoe vocês.